Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu vou entrevistar candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite e seleção dos candidatos levou em conta a relevância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos postulantes ao cargo de prefeito e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui Manuela Dávila, candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre. Candidata, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Sérgio. Uma alegria conversar contigo, com todos os agora telespectadores, leitores da Carta Capital. Muito obrigado. Antes da gente começar a entrevista, a gente vai repassar aqui a trajetória da candidata. Formada em jornalismo, Manuela Dávila foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre, eleita em 2004. 2 anos depois, conquistaria uma vaga de deputada federal pelo Rio Grande do Sul, com recorde de votação. Acabaria reconduzida ao cargo em 2010. Filiada ao PCdoB, concorreu à vice-presidência da República em 2018 na chapa do petista Fernando Haddad. Disputou a Prefeitura de Porto Alegre em 2008 e 2012. Essa será a sua terceira tentativa em uma nova aliança com o PT. Seu vice é o ex-ministro Miguel Rosseto. Candidata, na mais recente pesquisa, a senhora aparece em primeiro lugar com uma boa margem de vantagem sobre os demais colocados, o segundo e o terceiro colocado, que é o prefeito da capital. Mas a gente sabe muito bem das dificuldades que o campo progressista tem enfrentado. A senhora vai disputar a prefeitura num estado onde o Bolsonaro e o bolsonarismo têm uma presença forte, depois desses anos todos de demonização aí do campo progressista, da esquerda. Como é que a senhora acha que vai ser possível superar essas dificuldades e, vamos dizer assim, superar a resistência de um eleitorado que na última década foi moldado a achar que a esquerda é corrupta, é incompetente? Então, Sérgio, esse percentual, né, que essa pesquisa, que foi uma pesquisa divulgada pelo Grupo Record, apresenta, mas que nós vemos num conjunto de outras pesquisas, desde o ano passado, de mais de 20 pontos percentuais, é um percentual que se mantém muito sólido. E ele não é um percentual de votação ou de intenção de voto de uma cidade que não me conhece. Ao contrário, né? Esse percentual de mais de 20 pontos que eu mantenho há mais de um ano na pesquisa aqui em Porto Alegre, ele é o motivo pelo qual eu topei fazer o diálogo sobre a construção da candidatura com o nosso campo político. Ele é o percentual de uma cidade que me conhece desde os 22 anos de idade. Eu fui eleita vereadora de Porto Alegre aos 22. Foi essa cidade que me elegeu deputada federal 2 vezes, foi Porto Alegre que me fez deputada estadual, sempre com as maiores votações do estado. A minha cidade também assistiu e assiste o massacre permanente de notícias falsas e violência política ao qual eu sou submetida. E mesmo assim, nós lideramos as pesquisas. Então, em primeiro lugar, eu acho que esse é um percentual muito sólido, né, de um campo político que identifica em mim, sim, aquela que representa a oposição ao bolsonarismo, afinal de contas, concorri, né, diretamente, enfrentei Bolsonaro diretamente, não indiretamente na última eleição, mas além disso, eu também, para mim, o percentual de pessoas da cidade que acreditam numa outra forma de governar, num outro projeto político e que tem em Porto Alegre uma memória muito forte do campo que nós representamos, PCdoB e PT. Vê bem, tu fazes uma análise adequada, né? O Rio Grande do Sul, como o Brasil inteiro, diga-se de passagem, o bolsonarismo é muito grande, mas em Porto Alegre, nas eleições passadas, nós fizemos 44% dos votos no segundo turno, no auge do bolsonarismo. Né? Então, para mim, nós dialogaremos com a cidade sobre o que representa o nosso projeto. E eu acho, Sérgio, que isso é algo importante para que todo o nosso campo político faça. Nós precisamos traduzir o significado do bolsonarismo nas nossas cidades. Nós precisamos, nas eleições municipais, que é a eleição mais perto da população, aquela que a gente tem a possibilidade de se conectar com os problemas rotineiros, cotidianos, que as mulheres e os homens trabalhadores vivem no chão, no asfalto, na calçada das nossas cidades. Nós precisamos falar sobre o que o bolsonarismo representa para essas pessoas. Para mim, não nos basta o posicionamento de sermos contrários ao Bolsonaro. É preciso dizer o que o governo Bolsonaro representa em cada cidade. Então, vou dar um exemplo bastante concreto de algo que nós já falávamos antes, né, que é inclusive anterior cronologicamente ao governo Bolsonaro, que é a emenda constitucional 95. Ora, o que nós assistimos durante a pandemia, né, de incapacidade de muitas cidades lidarem com o tema
de incapacidade das unidades básicas de saúde poderem fazer brigadas para evitar a ampliação do contágio, da destruição da rede de assistência social nos municípios governados, como é o caso de Porto Alegre. Isso é consequência política de uma decisão nacional que foi tomada, que é a Emenda Constitucional 95. O que eu quero te dizer com isso, Sérgio? Não nos basta gritar somos contra a Emenda Constitucional 95. Né? Nós precisamos falar com as pessoas, olha, tu lembra o CAR, o Centro de Atendimento Regional da tua região, que tinha que ter dado conta do tema da fome, do tema da passagem de ônibus durante a pandemia? Pois é, ele deixou de funcionar porque tem gente que não acredita em investimentos públicos para assistência social. Então, para mim, o nosso desafio é esse, é o desafio de transformar aquilo que nós defendemos para o Brasil, daquilo que nós defendemos para o nosso país, em ideias palpáveis e concretas para mudar a vida do povo. Por fim, Sérgio, parece que só tem uma pergunta, né? Já fica falando lá. Mas eu queria também falar algo que me parece importante. Nós, aqui em Porto Alegre, eu sempre digo para a nossa turma, para a nossa militância, nós resistimos porque nos impõe a resistência. Nós somos bons de resistência, mas nós somos melhores ainda para construir alternativa. Então, a nossa candidatura é a candidatura que quer mostrar, né, na prática, governando para o Brasil, que é possível fazer diferente de Bolsonaro, que não é preciso fazer da violência e do ódio o ativo principal político, mas que nós podemos fazer da solidariedade, que não é preciso fazer dessa economia que ignora milhões de mulheres trabalhadoras a forma única de governar, mas que é possível fazer diferente, garantindo que mulheres e homens trabalhadores sejam tratados com dignidade. Agora, candidata, a senhora ressaltou aí no início da resposta, certamente entre os atores políticos do Brasil, a senhora foi uma das, se não a maior, uma das mais alvejadas por fake news, por mentiras de todo tipo. A senhora está mais preparada, mais calejada para essa campanha? E segundo, a senhora acha que a justiça eleitoral está mais preparada para inibir isso ou a senhora espera uma campanha suja, como foi em 2018, por exemplo? As três coisas, vamos lá. Eu até procurando para te mostrar, Sérgio, aqui achei, eu lancei agora, no final do mês passado, um livro novo, né, que é o meu terceiro, que é só sobre fake news e processo eleitoral. Então, E Se Fosse Você, que se chama Sobrevivendo às Redes de Ódio e Fake News. Eu sou alvo das redes de ódio e fake news desde 2015. Né? Eu já cheguei na eleição de 2018 preparada. Às vezes as pessoas me olhavam e diziam assim, nossa, como ela aguenta? Eu aguento porque em 2015, a minha filha com 45 dias já tinha sido alvo de violência física em função das fake news. Né? Então, são 5 anos que eu sou submetida a esse massacre absolutamente violento pelos grupos organizados de ódio que a extrema-direita mantém no Brasil. Mas, além de eu estar pronta para isso, enfim, acho que a nossa turma está mais pronta, era isso que eu queria te dizer. Então, individualmente, eu me sinto igual, né? Não existe muito certo. Só quem é alvo, vítima disso, é capaz de entender o processo ao qual nós somos submetidos, né? Mas o que eu acho que existe de diferente agora é que a nossa militância sabe que existe. Em 2018, Sérgio, eu conversava com isso com dirigentes políticos, as pessoas me achavam uma neurótica, as pessoas achavam que eu era uma exagerada. Agora, as pessoas têm um pouco de noção do que acontece. Vê bem, a gente, numa noite da eleição de 2018, retirou 147 mil posts do ar que diziam que eu tinha participação no atentado ao candidato Bolsonaro. 147 mil numa noite com a decisão judicial. Então, acho que a nossa turma agora sabe que existe, compreende um pouco mais a dimensão. Acho que o judiciário está mais rápido para decidir. Essa é a minha impressão. Há 5 anos eu tenho um protocolo de redes, né? Um protocolo de fazer BO das ameaças, de processar alguns perfis que disseminam, de pedir liminarmente retirada do ar desses conteúdos. Nunca o judiciário julgou tão rápido e com tanta eficiência. Lá no início, Sérgio, eu perdia as ações, porque eles diziam que eu era pessoa pública e era obrigada a aguentar as mentiras. Entende? Então, há uma, digamos, uma compreensão do Poder Judiciário sobre o que acontece. Agora, com muita velocidade. Hoje mesmo tem algumas ações, né, sobre isso. Então, acho que há uma velocidade maior de resposta. Então, por isso que eu te disse que eram as 3 coisas. Eu estou cada vez mais preparada, acho que o judiciário está mais adaptado, acho que a nossa turma se deu conta, e eu acho que será uma campanha muito suja.
pelo que eu estou vendo aqui em Porto Alegre, será imundo. Eu até brinquei hoje de manhã que quando acabar a eleição vou ter que escrever um segundo livro atualizado sobre as fake news que inventam a meu respeito, Sérgio, porque é um desfile de machismo, misoginia, ódio, violência política inacreditável, né? Dá vergonha pelos outros até de ler, né, o festival de machismo e misoginia que é. A senhora está testando agora uma nova aliança com o PT. O partido da senhora, por exemplo, tem se afastado em algumas cidades do PT. Não foi possível fazer aliança. Eu pergunto primeiro, por que não foi possível costurar uma aliança maior? E o que a senhora acha que esta aliança da senhora com o PT aí representa para essa discussão aí nacional sobre a necessidade de uma frente ampla? Os partidos do nosso campo, nacionalmente, fizeram um esforço de estar junto em algumas capitais, né? Nós e o PT, por exemplo, estamos juntos aqui em Porto Alegre, estamos juntos no Rio, estamos juntos em São Luís, em algumas outras cidades, assim como nós estamos juntos com o PSOL em Florianópolis, estamos juntos com o PSOL em Belém, estamos juntos com o PSOL, se não me equivoco, em Macapá. Então, foram alianças que foram construídas. Eu, sinceramente, desejaria que nós tivéssemos conseguido construir alianças mais amplas, em primeiríssimo lugar, entre nós, e ainda ampliando com outros setores que defendem a democracia, que se colocam contra o Bolsonaro nas principais capitais do Brasil, porque entendo que não existe 2022 sem a nossa articulação, a nossa luta, a nossa condição de apresentar um projeto alternativo em 2020. Aqui em Porto Alegre nós fizemos um esforço grande, Sérgio. Eu, inclusive, várias vezes disse que não precisaria ser a candidata do nosso campo se existisse uma unidade mais ampla em torno de qualquer outro nome, mesmo que há mais de um ano eu lidere as pesquisas. Esse outro nome não apareceu, o PSOL desejava também ocupar a vice na chapa, né? Tem um posicionamento histórico do PSOL mais distante do PSOL nacional aqui no Rio Grande do Sul. Nós nos esforçamos, não conseguimos, e temos muito orgulho de caminhar juntos com o PT aqui em Porto Alegre. O PT de Porto Alegre tem uma trajetória, é daqui que surgem as experiências de poder local do PT, né? Porto Alegre, que é o berço da construção nos anos 90, da participação popular, da ideia de que era possível, como o Olívio dizia, inverter prioridades, colocar os mais pobres em primeiro lugar. Foi essa cidade que, no auge do neoliberalismo, nos mostrou que era possível construir um sistema de transporte com a empresa pública de transporte coletivo, né, a Carris, que é a empresa de Porto Alegre, no centro da política. Então, eu tenho muito orgulho de caminhar junto com esses companheiros. E o Rosseto, então, nem se fala, né? Um homem experimentado, um homem íntegro. Eu adoro trabalhar com ele, ganhei um presente de ter o Miguel como vice. A nossa relação aqui no Sul é uma relação muito, muito tradicional, assim, a gente se relaciona e foi construído politicamente, com muito esforço pelo PT local, mas com muita naturalidade, porque a militância do nosso campo político construiu e constrói essa relação há bastante tempo, né? Nós estivemos juntos nos principais momentos da história do nosso estado, na história recente também do nosso país. A senhora tocou num ponto importante, um dos efeitos ainda que a pandemia mostrará. Enquanto a gente não tiver uma vacina ou um tratamento mais seguro, há obviamente um receio, vamos dizer assim, justificável de parte da população pelo uso do transporte público. Quem tem condições está comprando carro, está usando transporte individual. Quem não tem, vai ali, mas a situação é muito complicada. Esse é um ponto central em qualquer discussão hoje sobre cidade, mobilidade. O que será construir, recuperar essa ideia de que o transporte público é a alternativa, obviamente, a única alternativa viável, melhor para construir novas cidades diante dessa situação, ou seja, uma projeção ainda não sabida de como vai ser o fim, como nós chegaremos ao fim dessa pandemia? Bom, Sérgio, os ônibus aqui em Porto Alegre seguem lotados, né? Porque os trabalhadores, a maior parte deles, mesmo que nós tenhamos a passagem mais cara entre as capitais do Brasil, né, e o maior gasto percentual relacionado ao salário mínimo com transporte também entre as capitais do nosso país, os ônibus seguem lotados. Por quê, Sérgio? Porque houve, né, em um momento, houve uma atividade econômica muito menor, basicamente sustentada pelas atividades essenciais, mas nesse momento a frota foi diminuída, porque a Prefeitura de Porto Alegre abre mão da gestão, né? Não há um controle rígido com relação à concessão do transporte público. Então, eles diminuíram a frota
e os ônibus continuaram lotados, tu entende? Apesar do ápice da pandemia. Então, a gente não pode dizer que aqui em Porto Alegre alterou em nenhum momento a situação das mulheres e dos homens que usam o sistema de transporte coletivo, porque durante toda a pandemia eles foram submetidos ao transporte cheio e inconstante, sem horários, irregular, pela ausência de controle total da prefeitura com relação às empresas. Vamos lá. Porto Alegre tem uma situação atípica, porque durante a pandemia o prefeito decidiu governar, né, descobriu Porto Alegre nos 4 meses anteriores à eleição, digamos assim. Às vezes eu acho que ele aterrissou aqui, né? Eu cheguei na cidade, existe uma cidade para governar. Nesse último período, ele fez uma negociação no Tribunal de Justiça com as empresas que alegam estar quebradas em função da situação do último período, seja pelos aplicativos, seja pelo tema da pandemia. Essa negociação é uma negociação que inclui um repasse de 39 milhões de reais da prefeitura para as empresas. Né? Eles alegam que a contrapartida é a possibilidade das pessoas, das mulheres e dos homens inscritos no cadastro único, se locomoverem no ônibus. Mas isso já era previsto desde 1993 aqui em Porto Alegre, né? Que a prefeitura pudesse aportar recursos seus chamados benefícios eventuais da assistência social. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque, para mim, parece que a urgência número 1, pelo menos de Porto Alegre, do sistema que nós temos aqui, é abrir a caixa preta das empresas de transporte e retomar o controle da gestão. Para que tu tenhas uma ideia, Sérgio, nem sequer a Câmara de Compensação Tarifária, que foi um mecanismo criado lá no final dos anos 80, início dos anos 90, nem sequer a lei manda que a prefeitura seja o espaço de controle, de gestão da Câmara de Compensação Tarifária, mas nem isso o prefeito municipal faz. Então, na realidade, ele colocou o lobo para cuidar das galinhas. As próprias empresas cuidam da Câmara de Compensação Tarifária. Então, para mim, parece que o passo número 1 é a transparência, a abertura, né, o conhecimento sobre as planilhas de custos, para que a gente tenha clareza com relação ao cálculo da tarifa, a retomada da Câmara de Compensação Tarifária, e aí sim, um diálogo com os empresários, com os trabalhadores e trabalhadoras do setor, para que a gente consiga garantir um papel maior da nossa empresa pública, porque é engraçado, né? Porto Alegre tem uma empresa pública de transporte, uma empresa que recebeu sempre os prêmios de melhor empresa de transporte coletivo do país, né? E essa empresa está à margem da negociação, ou seja, nesse momento seria o momento para a empresa pública assumir mais linhas, e o que nós chamamos do filé mignon do sistema de transporte, não apenas as linhas periféricas, porque todas essas negociações, Sérgio, que aconteceram no Poder Judiciário, não levam em conta, por exemplo, as linhas que abastecem as comunidades mais pobres. Eu não sei se, enfim, essa é a situação de Porto Alegre, não sei se tu entende o que eu estou dizendo, mas nós temos as linhas que chegam nas grandes avenidas, só que as grandes avenidas chegam a ficar 20 minutos distantes de comunidades que são mais afastadas. Então, tu imagina, por exemplo, semana passada, conversando com um grupo, o assunto nem era transporte, de religiosas e religiosos, tem uma obra social no chamado Rincão, que é um espaço no extremo sul de Porto Alegre, elas me relatavam que todos os dias, para tomar o ônibus ruim, irregular, não acessível, mais caro do país, levam 20 minutos caminhando. Nas ilhas, na região das ilhas da cidade, a mesma situação. Então, na verdade, mesmo esse transporte caro, né, e que não tem qualidade, nem ele chega ainda à proximidade da residência das mulheres e dos homens mais pobres. Por isso também que as pessoas querem ter moto e carro, né, Sérgio? Porque todo dia você tem que caminhar 20 minutos para pegar o ônibus, não é só o aplicativo. Acho que é muito fácil botar a culpa no aplicativo aqui em Porto Alegre. Só 2% das viagens aqui são feitas por aplicativo. Mais de 20% das pessoas andam de ônibus. Outras 20 andam caminhando pela falta de dinheiro. Então, assim, a classe média deixou de frequentar o ônibus, né? E isso é importante. Mas, na vida real, os trabalhadores e trabalhadoras do país sonham em ter outra forma de se deslocar, porque tem que caminhar 20 minutos para pegar o ônibus. Me parece que é razoável esse sonho deles diante desse descaso do poder público. Candidata, o que a senhora teria feito diferente se fosse prefeita na gestão da pandemia aí em Porto Alegre? Eu teria feito bastante coisa diferente. No dia 20 de março, logo que começou, eu escrevi uma carta para o prefeito. Quando eu tornei pública, à época, né, achei absolutamente desnecessário. Uma carta é maneira de gente velha dizer, né, que eu já estou com quase 40, mas foi uma mensagem de WhatsApp cumprida, digamos assim, o que a juventude diria que é um textão, Sérgio.
Aí eu mandei dizendo para ele que estava completamente à disposição, que entendia que talvez essa fosse o maior desafio da nossa geração, enfrentar a pandemia, enfrentar o coronavírus, e que sugeria que ele criasse um comitê gestor da crise, um comitê para pactuar decisões da cidade. Por quê, Sérgio? Porque ninguém foi eleito para tomar decisões como os atuais prefeitos estão tomando. Tu imagina, eu nunca votei em ninguém para me dizer se eu podia levar ou não minha filha para a escola, se eu podia sair para ir no supermercado com meu marido ou não. É um nível de ingerência na vida das pessoas que nós não estamos acostumados. E por isso, para mim, havia necessidade de grandes pactos, ou seja, oposição e situação, empresários e trabalhadores pactuarem esses espaços. Né? Mães e professoras e alunos debaterem educação de forma coletiva. Então, eu teria criado esse comitê gestor da crise. 2, eu teria testado a população. Porto Alegre não teve em nenhum momento uma política de testagem, né? E isso, nós sabemos, é imprescindível para a volta com segurança das atividades econômicas não essenciais. Mesmo os trabalhadores de serviços essenciais, Sérgio, como a saúde, não foram testados. Só eram testados quando estão, e ainda são testados apenas quando apresentam sintomas. Ou seja, tu pode ter na unidade básica de saúde alguém que se contamine porque lida com a população e que não está protegido. 3, eu jamais teria destruído o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família durante a pandemia. Ao contrário, o prefeito aqui ele passou a gestão da saúde, ele privatizou, terceirizou a gestão da saúde e fechou, lutou judicialmente para fechar o IMESF, que era esse instituto, né, uma fundação pública de direito privada. E ele agora está demitindo mais de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Tu imagina, Sérgio, esses trabalhadores, essas mulheres e esses homens foram submetidos durante a pandemia a uma espécie de tortura, né? Ele tirou o vale alimentação, demitia, readmitia. Essa gente é a gente que atende o povo nas comunidades. Devia estar constituindo brigadas para poder identificar casos, esclarecer, comunicar à população. Então, assim, essas são as 3 coisas. E como regra, né, jamais privatizar e desterritorializar a saúde. O prefeito de Porto Alegre investe no modelo que a própria imprensa conservadora noticia como falido, que são as terceirizações. O Diário Oficial é uma vergonha. Sai todo dia no Diário Oficial problema, escândalo envolvendo a terceirização na saúde. A saúde tem que ser pública, né? Com a gestão pública e a garantia da ação territorial das mulheres e dos homens profissionais de saúde. No programa da senhora, a senhora propõe um amplo programa de trabalho e renda. Os próximos prefeitos do Brasil inteiro vão assumindo um cenário bastante adverso, né? Desemprego em alta, fechamento de empresas, queda na arrecadação. Obviamente, a gente sabe que a intervenção pública vai ser importante nesse momento, mas é a pergunta de sempre: como é que é, diante desse cenário adverso, como é que é possível criar um programa e sustentar um programa de trabalho e renda? Então, Sérgio, primeiro, né, um dos compromissos prioritários dos homens e mulheres que querem governar as cidades do nosso país é lutar pela manutenção da renda emergencial. Vê a situação de Porto Alegre: 224 mil pessoas recebem renda emergencial. Eu vou assumir a prefeitura em 1º de janeiro com 224 mil pessoas deixando de receber. Concorda? Então, assim, o cenário é assustador. Mas, Sérgio, diferente de outras ocasiões, eu acho que nessa eleição, a agenda de trabalho, geração de trabalho e renda, será a principal agenda dos candidatos a prefeito. Eu já concorri à eleição outras 2 vezes. Esse não era um tema central das campanhas, e agora é. Nós temos algumas medidas, eu vou citar 2, que acho as mais, digamos assim, relevantes. A primeira é a adoção de política de microcrédito, né? A prefeitura compõe um fundo garantidor, que funciona como se fosse um fiador, né? Um fundo garantidor de 15 milhões de reais, por exemplo, alcança 200 milhões de reais emprestados de instituições financeiras. Santa Catarina, Sérgio, com 220 milhões, gerou 20 mil empregos. Então, assim, é possível garantir microcrédito para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, sobretudo para os pequenos negócios da periferia. Eu acho que a gente precisa saber que o trabalho informal, a reforma trabalhista e a ameaça aos direitos dos trabalhadores, no último ciclo,
fez com que nós tivéssemos muitos negócios de pessoas que foram empurradas para o empreendedorismo ou que não querem ser, digamos assim, ultra exploradas num mundo sem legislação trabalhista. E essas pessoas precisam do microcrédito. Essas mulheres negras que são donas de pequenos salões, pequenas padarias, nas comunidades. Então, o microcrédito, sempre, eu tenho um pouco de antipatia por termos que parecem assim da elite, né? Toda vez que eu escutava falar em microcrédito, eu pensava assim, eu não gosto desse nome, mas esse é o nome do negócio, né? Como é que eu vou chamar de outro jeito? Porque sempre dá uma ideia de que é crédito para empresários grandes. Não, o nosso é esse, é um microcrédito para garantir que os homens e mulheres empreendedores da cidade, sobretudo da periferia, sigam as suas vidas. E o segundo tema, que é um tema pouquíssimo abordado, é o tema das compras públicas governamentais. Porto Alegre, segundo o Sebrae, gasta 1,7 bilhões comprando. O que é as compras que a prefeitura faz? É compra de equipamento para profissional de saúde, EPI, para usar um exemplo que está na moda agora, alimentação para as escolas, né? Livros para as escolas, material de limpeza para a cidade. Hoje, só 8% dessas compras são feitas com fornecedores da cidade. Nós vamos querer fazer com que até 20% sejam comprados da cidade. Isso significa 340 milhões injetados na economia da cidade, Sérgio. O que significa isso? Significa comprar a fruta que vai servir na escola do pequeno agricultor da cidade. Significa que, ao invés, nós gastamos esse ano 900 mil reais em camiseta de Santa Catarina. Fiquei até rindo na hora que eu soube, porque eu pensei assim, será que é um fornecedor, é o mesmo fornecedor que eu usava quando eu estava no movimento estudantil, que a gente fazia umas camisetas mais baratas lá? Mas, de qualquer forma, tu imagina o que poderia ter de cooperativas de mulheres costureiras fazendo isso para a cidade, né? Então, eu fico com esses dois exemplos que acho que tem um impacto, que tem também uma lógica da economia sustentável, da economia local, da cidade conseguir ajudar a cidade, né? Dessas cadeias menores produtivas. Candidata, sendo prefeita, como é que a senhora vai lidar com a questão da volta às aulas, voltando, né, retornando ao mesmo problema? Entraremos em janeiro ainda na incerteza de uma vacina, de um tratamento. Como é que a senhora pretende lidar com essa situação? Primeiro, de forma absolutamente diferente do prefeito municipal agora, que disse que não tinha que ouvir comunidade escolar, que disse que não tinha que ouvir pai, não tinha que ouvir professor, não tinha que ouvir ninguém. Eu acredito no diálogo, na gestão democrática das nossas escolas, no esforço de fazer com que a comunidade se envolva na tomada de decisões. E acho absolutamente irresponsável a decisão dos prefeitos. Hoje até fiquei impactada, né? Para fazer debate, faz debate cada um no seu carro aqui em Porto Alegre, mas os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, podem voltar para uma sala de aula sem máscara, sem distanciamento, sem condições adequadas. Então, acho que é bastante irresponsável. Mesmo, Sérgio, que eu reconheça a necessidade de que nós tínhamos, desde o início, de ter debatido a situação das mulheres que nunca deixaram de estar no serviço essencial e que não tinham com quem deixar os seus filhos. Isso significa que era escola? Não. Escola não é lugar de deixar filhos, escola é lugar de aprender. Né? Mas essas mulheres precisavam ter o olhar atento dos governos e não tiveram. Né? Mas vamos lá, voltando à volta às aulas. São duas coisas, Sérgio, na tua pergunta que me interessam, assim, que a gente fale. O primeiro, existem governos que estão fazendo a gestão para conquistar a vacina. Nós temos um governo federal que não trabalha, que não acredita no SUS e que não faz nenhuma gestão para trazer a vacina para o Brasil. Concorda comigo? Né? Ao contrário, hostiliza a China, faz piada, faz deboche, né? Parece que não acredita, né, na ciência e na própria vacinação como método de retomada da atividade da vida, né, e da atividade educacional e econômica. Então, em primeiríssimo lugar, eu quero fazer gestões para que Porto Alegre tenha acesso à vacina. Né? Será preciso assim, porque a União não fará? Assim será. Né? Então, nós, no dia 30 de novembro, se eu for eleita, seja, no dia 30 de novembro, eu começarei as relações com China, com Cuba, com Rússia, com aqueles que estiverem mais avançados na produção da vacina, porque nós precisamos garantir que a vacina venha para o Brasil. E, pelo que eu entendo, governadores e prefeitos terão que construir isso sozinhos, porque a União não faz nada. Ponto 2. Acabou minha água e eu fiquei aqui só no saquinho de chá e tentando tirar o que sobrou dele. Ponto 2. A retomada das aulas, Sérgio, tem relação, com as condições adequadas, que é o que tu te referes, mas quando as aulas voltarem, nós teremos que dar conta de recuperar o ano letivo.
Eu, às vezes, vejo as pessoas falando de forma muito burocrática sobre a perda do ano letivo, sobre esse ano que se perdeu, como se nós estivéssemos falando só do conteúdo que as crianças não aprenderam. Ora, um ano na vida de uma pessoa é recuperável do ponto de vista do conteúdo. As crianças, os jovens, os adolescentes que não aprenderam matemática e português aprenderão. Nós estamos falando de impactos que são muito mais profundos, Sérgio, como o aumento da pobreza e o aumento da evasão escolar, a volta do trabalho infantil. Eu não sei qual é a realidade em São Paulo, mas eu sei que em Porto Alegre as sinaleiras são repletas de crianças que voltaram a vender bala, voltaram a vender pano de prato, voltaram a segurar um cartaz, como eu nunca tinha visto desde que sou adulta. Eu tenho 39 anos, Sérgio. Eu não fui adulta no Brasil dos anos 80, entende? É esse Brasil dos anos 80 que eu conhecia de vaga memória infantil e das páginas da história que eu vejo ocupar as ruas da minha cidade. Então, para mim, a volta das escolas, com turno e contraturno escolar, terá que ser feita com uma estratégia de combate à evasão e ao trabalho infantil. É por isso que nós formulamos uma renda básica local, que evidentemente é para ser suplementar à renda emergencial nacional, porque ela não é para ser a renda global, mas para as crianças, para garantir que as crianças não tenham que ir para a sinaleira tirar o recurso que podem receber a partir da assistência social do município. Candidata, com uma resposta rápida e final, o que a senhora acha que a candidatura da senhora representa aí para Porto Alegre? Olha, eu acho que representa a oportunidade de Porto Alegre ser governada por alguém que se preocupa com as pessoas, em primeiríssimo lugar, né? Alguém que olha para todas as crianças na rua e que quer que essas crianças tenham a mesma coisa que eu garanto para minha filha dentro de casa, né? Comida, proteção, teto, roupa, né? Abrigo, escola. Alguém que é comprometido e que tem uma vida dedicada à luta por justiça e igualdade. Eu e o Miguel Rosseto somos duas pessoas que entregamos para Porto Alegre aquilo que nós somos. Quem nós somos, Sérgio? Nós somos uma mulher e um homem que lutam durante suas vidas todas por justiça social e igualdade. Para mim, nós temos a oportunidade de me eleger a primeira prefeita da história para construir, para mostrar para o Brasil que é possível acreditar na esperança, na solidariedade, na dignidade das mulheres e dos homens. Bem, é isso. Eu recebi aqui Manuela Dávila, candidata pelo PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre. Candidata, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e boa sorte aí nessa campanha. Obrigada, Sérgio. Um beijo em todas as pessoas que estão nos assistindo. Até mais. Acompanhe a nossa programação e até a próxima.